Você já imaginou um país tão luxuoso que até o lixo parece valioso? Um lugar onde até mesmo a sujeira tem glamour? Bem-vindos a Mônaco, o segundo menor país do mundo, mas possivelmente o mais intrigante de todos. Enquanto muitos sonham com as luzes brilhantes de Las Vegas ou as torres majestosas de Dubai, existe um pequeno principado encravado entre a França e o mar Mediterrâneo que desafia todas as nossas noções sobre riqueza, poder e ostentação. Hoje vou te revelar não apenas por que Mônaco é considerado por muitos como o país mais sujo do mundo, mas não da forma que você está pensando, e sim 15 fatos absolutamente surpreendentes que vão mudar completamente sua visão sobre esse território minúsculo que abriga algumas das pessoas mais ricas do planeta. E acredite, o quarto fato é tão absurdo que você vai querer compartilhar imediatamente com seus amigos. O que eu descobri sobre Mônaco me deixou de queixo caído. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde carros de luxo são mais comuns que táxis, onde o índice de criminalidade é praticamente zero e onde um apartamento do tamanho de uma sala pode custar mais que uma mansão em qualquer outro lugar do mundo. E sim, vou te mostrar por que esse lugar, apesar de toda a sua riqueza e glamour, carrega o controverso título de País Mais Sujo. Antes de começarmos nossa jornada por esse paraíso dos milionários, quero te fazer uma pergunta. O que você faria se tivesse tanto dinheiro que impostos se tornassem seu maior problema? A resposta para muitos é simples: mudar-se para Mônaco. Mas será que vale a pena? Vamos descobrir juntos. Mônaco. Apenas pronunciar esse nome já evoca imagens de iates luxuosos, cassinos extravagantes e o famoso Grande Prêmio de Fórmula 1. Mas por trás do brilho e glamour, existe uma realidade que poucos conhecem, e é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Comecemos pelo começo. Mônaco não é apenas pequeno, é minúsculo. Com apenas 2,02 quilômetros quadrados, você poderia caminhar de uma ponta a outra em menos de uma hora. Para colocar em perspectiva, Mônaco é menor que muitos parques urbanos ao redor do mundo. O Central Park em Nova York, por exemplo, é quase 2 vezes maior que o país inteiro. É literalmente possível ver o país inteiro do topo de um edifício alto. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. O que Mônaco não tem em extensão territorial compensa em densidade de riqueza. E isso nos leva ao nosso primeiro fato surpreendente. Mônaco tem a maior concentração de milionários e bilionários per capita do mundo. Impressionante, não? Estima-se que 1 em cada 3 residentes seja milionário. Não estamos falando de pessoas ricas, estamos falando de ultra ricos. Agora, você deve estar se perguntando, por que tantas pessoas abastadas escolhem viver em um espaço tão pequeno? A resposta é simples e nos leva ao nosso segundo fato incrível. Mônaco não cobra imposto de renda de seus residentes. Zero, nada, absolutamente nenhum imposto sobre a renda. Imagine nunca mais ter que se preocupar com declarações de imposto de renda ou ver uma parte significativa do seu salário desaparecer para os cofres do governo. Mas espere, tem muito mais que você precisa saber sobre esse paraíso fiscal que está prestes a mudar sua visão sobre riqueza para sempre. Antes de continuarmos com esses fatos absolutamente surpreendentes sobre Mônaco, gostaria de pedir um favor. Se você está gostando dessas revelações, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cada like nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo exclusivo e nos motiva a continuar trazendo essas histórias fascinantes para você. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos reveladores. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Agora, vamos ao terceiro fato incrível sobre Mônaco: a segurança. Mônaco é considerado o país mais seguro do mundo, com índice de criminalidade próximo de zero. Mas você sabe como eles conseguem isso? Com o sistema de vigilância mais sofisticado do planeta. Existe aproximadamente uma câmera para cada 10 residentes, cobrindo virtualmente cada centímetro do país. É praticamente impossível cometer um crime em Mônaco sem ser capturado em vídeo.
Além disso, a polícia monegasca é uma das mais bem treinadas e equipadas do mundo, com um policial para cada 100 habitantes, proporcionalmente 4 vezes mais que nos Estados Unidos. E agora, preparem-se para o quarto fato que prometi, algo tão surpreendente que vai mudar completamente sua visão sobre Mônaco. Apesar de toda essa riqueza concentrada, Mônaco é considerado por especialistas como o país mais sujo do mundo. Mas não estamos falando de lixo nas ruas ou poluição visual, estamos falando de dinheiro sujo. Durante décadas, Mônaco foi considerado um dos principais refúgios para a lavagem de dinheiro internacional. Bilhões de euros de origem duvidosa são lavados através de investimentos imobiliários, cassinos e empresas de fachada. Embora o governo monegasco tenha implementado regulamentações mais rígidas nos últimos anos para combater essa prática, muitos especialistas afirmam que o problema persiste, apenas de forma mais sofisticada. O que você acha que é mais valioso em Mônaco? Os diamantes nas joalherias ou os segredos guardados nos cofres dos bancos? O quinto fato sobre Mônaco vai te deixar de queixo caído. O mercado imobiliário deste pequeno principado é o mais caro do mundo, superando até mesmo cidades como Hong Kong, Londres e Nova York. O preço médio por metro quadrado ultrapassa os 50 mil euros. Isso significa que um apartamento de 100 metros quadrados, considerado pequeno pelos padrões internacionais, pode facilmente custar mais de 5 milhões de euros. E não estamos falando de propriedades de luxo com vistas espetaculares. Estamos falando de apartamentos comuns, muitas vezes em edifícios antigos. As propriedades premium, com vista para o mar ou próximas ao famoso cassino, podem facilmente ultrapassar os 100 milhões de euros. E por falar em cassino, aqui vai nosso sexto fato fascinante. Os cidadãos monegascos são proibidos por lei de entrar nos cassinos do país. Sim, você entendeu direito. O famoso cassino de Monte Carlo, um dos mais luxuosos e históricos do mundo, não permite a entrada de nativos de Mônaco. Esta lei foi estabelecida pelo príncipe Charles III em 1863, quando os cassinos foram legalizados, para proteger os cidadãos locais dos perigos do vício em jogos de azar. Curiosamente, essa proibição não se aplica aos estrangeiros ricos que obtêm residência no país. O sétimo fato nos leva a uma peculiaridade demográfica fascinante. Os monegascos nativos são uma minoria em seu próprio país. Dos aproximadamente 39 mil residentes, apenas cerca de 9 mil possuem cidadania monegasca. O restante é composto por estrangeiros ricos, principalmente franceses, italianos, britânicos e, cada vez mais, russos e do Oriente Médio. A cidadania monegasca é extremamente difícil de obter. Não basta nascer no país. É necessário que pelo menos um dos pais seja cidadão monegasco. Mesmo o casamento com um cidadão local não garante cidadania automática. São necessários pelo menos 10 anos de casamento. O oitavo fato nos leva ao evento mais famoso e lucrativo de Mônaco, o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. Este evento não é apenas uma corrida, é uma demonstração de status e poder que transforma completamente o pequeno principado por alguns dias. Durante o Grande Prêmio, os preços de hospedagem podem aumentar até 1000%. Um quarto de hotel que normalmente custa 300 euros por noite pode chegar a 3.000 euros durante o evento. Os iates atracados no porto se transformam em plataformas de observação exclusivas, com empresas pagando centenas de milhares de euros para receber clientes e parceiros. Você consegue imaginar um lugar onde até mesmo o ar que você respira é considerado um luxo? Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai mudar sua percepção sobre o verdadeiro significado de exclusividade. O nono fato sobre Mônaco nos revela algo ainda mais surpreendente. Este minúsculo principado possui o maior número de milionários per capita do mundo, mas também tem a maior expectativa de vida do planeta. Em média, os residentes de Mônaco vivem até os 89 anos, quase 10 anos a mais que a média mundial. Este fenômeno é atribuído a diversos fatores: acesso a cuidados médicos de primeira linha, baixos níveis de estresse, pelo menos no que diz respeito a preocupações financeiras, dieta mediterrânea e estilo de vida ativo. O clima ameno também contribui para a longevidade dos habitantes. Mas há um detalhe curioso por trás desses números impressionantes. A maioria dos residentes de Mônaco não são pessoas que nasceram pobres e construíram suas fortunas do zero. São indivíduos que já eram ricos e escolheram Mônaco como refúgio fiscal.
Isso significa que a população do Principado é composta majoritariamente por pessoas que tiveram acesso a excelentes cuidados de saúde durante toda a vida. O 10º fato nos leva a uma curiosidade política fascinante. Mônaco é uma das poucas monarquias absolutas restantes no mundo, embora com algumas limitações constitucionais. A família Grimaldi governa o Principado desde 1297, fazendo desta uma das dinastias reinantes mais antigas do mundo. O atual monarca, o príncipe Albert II, possui poderes significativamente maiores que outros monarcas europeus. Ele pode, por exemplo, dissolver o parlamento, nomear o ministro de Estado, equivalente ao primeiro-ministro, e possui direito de veto sobre leis. Apesar desse poder concentrado, Mônaco mantém relações diplomáticas amigáveis com a maioria dos países e é membro da ONU desde 1993. Curiosamente, apesar de não fazer parte da União Europeia, Mônaco utiliza o euro como moeda oficial, graças a um acordo especial com a França. O 11º fato nos revela algo que poucos sabem: Mônaco produz praticamente nada do que consome. Sem indústrias significativas, agricultura ou recursos naturais, o Principado importa praticamente tudo, desde alimentos até materiais de construção. A economia do país é baseada quase inteiramente em serviços financeiros, turismo de luxo, comércio e setor imobiliário. Isso cria uma situação curiosa. Um dos países mais ricos do mundo é completamente dependente de importações para sobreviver. O que aconteceria se, de repente, as fronteiras de Mônaco fossem fechadas por apenas uma semana? A resposta vai te chocar. O 12º fato sobre Mônaco nos leva a uma realidade quase absurda. Devido ao seu tamanho extremamente limitado, o Principado está literalmente crescendo para dentro do mar. Desde os anos 60, Mônaco ganhou mais de 40 hectares de terras através de projetos de aterramento marítimo. O mais recente desses projetos, chamado Portier Cove, custou aproximadamente 2 bilhões de euros para adicionar apenas 6 hectares ao território nacional. Este novo distrito, planejado para ser concluído em 2025, abrigará luxuosas residências, lojas exclusivas e áreas de lazer para os super ricos. Estes projetos de expansão são extremamente controversos do ponto de vista ambiental, pois ameaçam ecossistemas marinhos únicos. Para tentar minimizar os danos, o governo monegasco investe milhões em programas de conservação marinha, incluindo a relocação de espécies protegidas antes do início das obras. O 13º fato nos leva ao trânsito de Mônaco, algo verdadeiramente único. Apesar de seu tamanho minúsculo, o Principado sofre com engarrafamentos épicos. A razão? A concentração absurda de carros de luxo. Ferraris, Lamborghinis, Bentleys e Rolls-Royces são tão comuns em Mônaco que mal chamam atenção. De fato, o carro popular em Mônaco seria considerado um veículo de luxo em praticamente qualquer outro lugar do mundo. Para lidar com esse problema peculiar, Mônaco investiu em um complexo sistema de túneis e estacionamentos subterrâneos. Existem mais vagas de estacionamento do que habitantes no Principado, muitas delas reservadas exclusivamente para residentes. O preço para estacionar pode facilmente ultrapassar 100 euros por dia em áreas premium. O 14º fato nos revela algo ainda mais surpreendente. Mônaco possui mais policiais e câmeras de segurança per capita do que qualquer outro país no mundo. Com aproximadamente um policial para cada 100 habitantes e câmeras de vigilância em praticamente cada esquina, é praticamente impossível cometer um crime sem ser capturado. Isso explica por que a taxa de criminalidade é praticamente zero. Mas essa segurança extrema tem um preço. A privacidade é praticamente inexistente em Mônaco. Cada movimento é potencialmente gravado e monitorado, criando o que alguns críticos chamam de prisão dourada. Para os residentes ultra-ricos, no entanto, este é um pequeno preço a pagar pela segurança de suas pessoas e posses. Você acredita que existe um lugar no mundo onde ser apenas milionário te coloca na classe média? Os últimos fatos que vou revelar vão mudar completamente sua percepção sobre desigualdade social. E, finalmente, nosso 15º e mais surpreendente fato. Mônaco é o único país do mundo onde os milionários se sentem pobres.
Com 1 em cada 3 residentes sendo milionário e um número significativo de bilionários, a escala de riqueza em Mônaco é completamente distorcida. Possuir apenas alguns milhões pode fazer você se sentir parte da classe média monegasca. Esta concentração absurda de riqueza cria uma bolha socioeconômica única, onde os preços são inflacionados a níveis incompreensíveis para a maioria das pessoas. Um café simples pode facilmente custar 10 euros. Um jantar para 2 pessoas em um restaurante de nível médio raramente sai por menos de 300 euros. E os serviços básicos, como cabeleireiro ou lavanderia, têm preços que fariam qualquer pessoa comum engasgar. Essa realidade distorcida cria situações curiosas. Os trabalhadores que mantêm Mônaco funcionando, desde garçons até faxineiros, não podem arcar com os custos de viver no Principado. A maioria deles vivem em cidades francesas vizinhas e cruza a fronteira diariamente para trabalhar. Estima-se que mais de 50 mil pessoas façam esse trajeto todos os dias, mais do que a própria população de Mônaco. Mas talvez o aspecto mais controverso de Mônaco seja sua relação com o dinheiro. Por décadas, o Principado foi considerado um paraíso para evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Embora tenha implementado reformas significativas sob pressão internacional, especialmente da União Europeia, muitos críticos argumentam que Mônaco continua a ser um refúgio para fortunas de origem questionável. Os defensores de Mônaco, por outro lado, argumentam que o Principado simplesmente oferece estabilidade política, segurança física e vantagens fiscais legais para indivíduos de alto patrimônio líquido. Eles apontam que o país assinou acordos de troca de informações fiscais com vários países e implementou regulamentações anti-lavagem de dinheiro mais rígidas nos últimos anos. Independentemente da perspectiva, uma coisa é certa: Mônaco é um experimento social e econômico fascinante, um microcosmo de riqueza extrema concentrado em uma área minúscula, governada por uma das dinastias mais antigas da Europa e habitada por algumas das pessoas mais ricas do planeta. Este pequeno principado desafia nossas noções convencionais sobre países, governança, riqueza e sociedade. É um lugar onde as regras normais parecem não se aplicar, onde o excesso é a norma e onde até mesmo o ar parece estar impregnado com o aroma do dinheiro. O que torna Mônaco verdadeiramente único não é apenas sua concentração de riqueza ou seu status de paraíso fiscal. É a maneira como esses elementos se combinam para criar uma realidade alternativa, um mundo dentro de nosso mundo, operando sob suas próprias regras e lógica. Mas será que esse modelo é sustentável a longo prazo? Com pressões crescentes por transparência fiscal global, mudanças climáticas ameaçando seu território à beira-mar e desafios demográficos à medida que sua população envelhece, Mônaco enfrenta incertezas significativas, apesar de toda sua riqueza. Talvez o aspecto mais intrigante de Mônaco seja o que ele revela sobre a natureza humana e nossa relação com a riqueza, o poder e o prestígio. Em um espaço tão pequeno e com tanta riqueza concentrada, Mônaco serve como uma espécie de laboratório social, mostrando-nos versões extremas de dinâmicas que existem em todas as sociedades. Então, depois de conhecer esses 15 fatos surpreendentes sobre Mônaco, a pergunta que fica é: esse pequeno paraíso dos milionários é realmente o país mais sujo do mundo ou apenas o mais honesto sobre sua natureza? A resposta, como muitas coisas relacionadas a Mônaco, provavelmente depende da quantia em sua conta bancária. Mas é isso mesmo tudo o que existe para ser revelado sobre Mônaco? O que mais esse fascinante principado esconde por trás de suas fachadas luxuosas e ruas impecavelmente limpas? Descubra nos próximos vídeos. E lembre-se de deixar nos comentários um valeu demais se você gostou desse conteúdo. Seu apoio, especialmente a ajuda financeira, permite que continuemos trazendo essas histórias e revelações incríveis para o canal. Cada contribuição nos ajuda a ir mais longe, a investigar mais profundamente e a revelar mais segredos sobre os lugares mais fascinantes e controversos do mundo. Até o próximo vídeo!